Olá, pessoal, nós estamos de volta aqui no Início RH e hoje nós vamos falar sobre como calcular o DSR do adicional noturno. É isso mesmo, galera. Nós vamos mostrar o passo a passo aqui no Excel, como chegar no resultado do DSR do adicional noturno. Vou fazer um resumão aqui sobre adicional noturno, tá? Porque para chegar no DSR você tem que entender o que é o adicional noturno. Mas antes de começar a falar aqui sobre o DSR do adicional noturno, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo, porque quanto mais você compartilha o nosso vídeo, mais você ajuda o canal. E também compartilha conhecimento, né? Você divulga aí o conhecimento para os seus amigos, colegas de trabalho, colegas da faculdade, que às vezes precisam saber como fazer um cálculo de DSR, de hora extra. Então, compartilhem aí o nosso vídeo para ajudar o canal, tá, galera? Não esqueçam que no link da descrição nós temos um ótimo pacote de planilhas para RH e departamento pessoal. Esse pacote de planilhas, você terá planilhas bem interessantes de hora extras, banco de horas, folha de pagamento, cadastro de funcionário, controle de ponto e muitas outras. Planilha de Excel, galera, ela facilita muito o seu dia. Por quê? Uma empresa pequena ou uma empresa de médio porte, elas fazem muitas coisas na mão, fazem muito manual. Então, um controle de ponto manual e você precisa passar isso para o Excel para poder extrair os relatórios, para você conseguir saber as horas trabalhadas. Então, o ideal é que você tenha pacote de planilhas para ajudar aí no seu dia. E, como eu disse, as empresas pequenas não utilizam de sistemas porque é um sistema caro, né? Um sistema aí de folha de pagamento, de controle de ponta, é um sistema bem caro. Então, aprendam a usar a planilha de Excel. Se você se esforce para chegar em um nível intermediário, avançado do Excel, aprender bastante aí, aprender bem o Excel, mas você também que não tem esse nível ainda, com um nível básico, você consegue utilizar as planilhas porque elas são bem intuitivas. Em vídeos futuros eu vou mostrar sobre essas planilhas, vou explicar bem detalhado, não todas, né, porque são muitas, mas pelo menos planilhas de banco de horas, horas extras, vou mostrando aqui para vocês. Mas vamos lá, galera, vamos falar aqui sobre o adicional noturno, sobre o DSR do adicional noturno. Eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando sobre adicional noturno, sobre o que é, como chegar no cálculo, o que é esse coeficiente, como fazer a conversão de horas noturnas para horas diurnas. Então, nós temos conteúdo bem detalhado aqui. Então, eu não vou focar muito aqui no nosso vídeo para não ficar muito extenso. O site também, nós temos o site com um artigo bem detalhado sobre o assunto, adicional noturno, sobre horas extras, vários assuntos bem detalhados. Então, aconselho também que vocês vejam no link da descrição o link do nosso site para que vocês possam acompanhar os artigos. Então, vamos lá, vamos falar aqui sobre o DSR do adicional noturno. Lembrando que a hora noturna ela entende-se a partir das 22 horas. Então, a hora noturna é das 10 horas da noite, 22 horas, até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, das 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte, entende-se como noturno. Até as 21h59 é horário diurno, é dia, tá, galera? Para fazer cálculos é dia, até as 21h59. A partir das 22, horário noturno. Nesse meu colaborador aqui, ele trabalhou das 8 da noite, às 20 horas, até às 3 horas e 30 da manhã do dia seguinte. Das 8 horas, 20 horas, até às 3h30 do dia seguinte. O salário dele é R$ 1.820. 1.820. A jornada mensal dele é de 180 horas. Lembrando que não existe somente a jornada de trabalho de 220 horas. Pela CLT, o padrão é 220 horas, mas isso pode ser mudado de acordo com o cargo. Então, neste caso aqui, nesse meu colaborador, ele tem uma jornada mensal de 180 horas. O adicional noturno, neste caso aqui, neste exemplo, é de 30%. O adicional noturno, por lei, né, por regra de CLT, pela CLT, o adicional noturno ele é 20%. Porém,
de acordo com a convenção coletiva, acordos coletivos, esse percentual ele pode ser melhorado. Tem alguns acordos que chega a 25%, 30%. Então, nesse meu caso aqui, esse meu funcionário, o adicional noturno dele é de 30%. Os dias trabalhados noturno, 18 dias. Então, por 18 dias, ele fez horário noturno. E o DSR no mês foram 6 dias, 6 DSRs. Então, neste exemplo, esse meu mês ele teve 6 DSRs. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu preciso saber quantas horas noturnas ele trabalhou por dia. Sabendo que a hora noturna é a partir das 10 horas da noite, das 22. Então, das 20 horas até as 21h59 foi hora diurna, nós não vamos contar. Vamos contar das 22 até as 3h30. Me dá um total de 5 horas e 30 minutos. Vou fazer a conversão para centesimal, que vai virar 5,5. Como eu disse, não vou entrar em detalhes, porque eu tenho vídeo aqui no canal explicando sobre conversão centesimal. Essa mudança de hora-relógio para conversão centesimal. Eu tenho que primeiro fazer a conversão para aí poder fazer os pagamentos. Tá? Então, neste caso, a hora dele noturna é 5,5. Eu vou multiplicar para calcular esse adicional noturno, eu preciso primeiro converter as horas noturnas em horas diurna para depois fazer o cálculo do adicional. Vamos fazer a conversão. 5 horas, 5,5, que é o número de horas noturnas, vou multiplicar pelo coeficiente, que é 1,1429, e vou multiplicar por 18, que foram os 18 dias que ele trabalhou noturno. Ele me dá o total de 113,15. 113,15 são as minhas horas diurnas. Então, eu já transformei a hora noturna para a hora diurna, que fica 113,15. Deixei até em verde aqui para facilitar a visualização. Então, fica 113. Deixei a fórmula aqui também abaixo, para que possamos ir acompanhando, para não esquecer, tá? O passo a passo da fórmula. Agora que nós já sabemos a hora diurna, eu já tenho a hora diurna, 113,15. Eu vou calcular o meu adicional noturno. Vamos lá, nós vamos fazer igual, eu vou colocar a minha fórmula igual, vou fazer o salário dividido pelo número de horas por mês, que é a minha jornada mensal, que é 180 horas, vou multiplicar pelo percentual do adicional noturno, pelo percentual do adicional noturno, que nesse caso aqui é 30%, então vou colocar vezes 0,3, que vai ficar 30%, e vou multiplicar pelo número de horas diurnas que nós já encontramos. Então, vezes 113,15. Ele me dá o total de R$ 343,22. Vamos fazer novamente. O valor do salário, eu vou dividir pelo número de horas da jornada dele, de horas do mês, 180 horas, vou multiplicar pelo percentual do adicional noturno, que é 30%, neste caso, e vou multiplicar pelo número de horas diurnas, que neste caso é 113,15. Me deu o total de 343,22. E agora vamos chegar ao ponto do DSR sobre o adicional noturno. Como que eu chego nesse DSR? Para chegar no DSR, eu tenho que fazer o total de variáveis dividido pelo número de dias úteis no mês, multiplicado pelo número de dias de DSR do mês. Lembrando que o adicional noturno, assim como uma hora extra, assim como comissões, eles são variáveis, tá? Então, deixando a regra aqui, os fixos, eles se unem para calcular as variáveis. Anotem essa regra, sempre tenham com vocês, porque ajuda muito quando você está fazendo o cálculo, por exemplo, que o seu colaborador, ele tem um adicional, ele recebe insalubridade ou periculosidade. Então, sempre lembrar que os fixos se unem para calcular as variáveis. Então, neste caso aqui, eu só tenho a variável, então nós vamos fazer igual
o total de variáveis, que no meu caso aqui é 343,22, vou dividir por 24, porque se o meu mês tem 30 dias e eu tenho 6 DSRs, são 24 dias úteis no mês. E vou multiplicar por 6, que são 6 DSRs. Me deu o total de R$ 85,81. Então, o DSR, sempre lembrando, é o total de variáveis dividido pelo número de dias úteis no mês e eu vou multiplicar pelo número de dias DSR do mês. Ele me dá o DSR sobre o adicional noturno. Eu chego no cálculo no DSR sobre o adicional noturno. E para finalizar, nós vamos totalizar os proventos. Vamos somar salário, adicional noturno e DSR sobre adicional noturno. Cheguei no total de R$ 2.249,03. Então, neste exemplo, o total de proventos do meu colaborador ficou R$ 2.249,03. Galera, eu espero que vocês estejam gostando, tá, desse modelo de vídeo, esse modelo de conteúdo, onde eu explico o passo a passo, sobre como calcular, seja um DSR, seja uma hora extra, entre outros variáveis aqui dentro do departamento pessoal. Então, eu acredito que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam gostando. Nós vamos sempre trabalhar esse formato de cálculo na mão, no Excel, na calculadora, para que vocês possam realmente aprender. Deixe aqui no comentário se você está gostando, alguma sugestão, e nós vamos interagindo. Galera, não esqueçam que no link da descrição nós temos um ótimo pacote de planilhas de RH e departamento pessoal, e em vídeos futuros eu vou mostrando para vocês o passo a passo como funcionam essas planilhas de hora extra, de banco de horas, e depois eu vou mostrando bem detalhado para vocês. Galera, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigada e até mais!